Olá pessoal, tudo bom? Bom, algumas pessoas já me conhecem, pra quem não me conhece, meu nome é Gisele e eu tô começando agora no YouTube, tem pouco tempo. E como eu falei no vídeo anterior, depois eu coloco o link aqui embaixo pra vocês, eu comecei o vídeo contando sobre a minha descoberta da minha gravidez. Mas eu prometi que eu ia fazer um vídeo contando sobre a minha vida de tentante. Eu vou tentar ser bem breve, porque apesar de ter sido um pouco árdua, a caminhada, eu não contei com nenhum tipo de medicamento, eu preferi pelo modo normal, até porque nas consultas, exames, apontava tudo ok, enfim. Bom, pra começar, eu sou casada, eu casei em 2007 e chegou um momento, casamento, que eu falei que eu queria ter um filho. Ele sempre foi meu sonho e meu esposo sempre me apoiou. Em 2011, por volta de abril mais ou menos, maio por aí, meio do ano de 2011, eu parei com o meu remédio, e comecei a tentar. E eu achava que ia ser uma coisa rápida, Comecei a tentar em 2011, mas quase um ano depois, por volta de maio também, só que de 2012, eu ainda não tinha engravidado. Bom, eu levei um ano, a gente tentava, treinava, fazia tudo. Eu vivia lendo algumas coisas na internet, modos, coisas que ajudavam, e toma isso, toma aquele chá que faz isso, faz aquilo outro, veja, período fértil, tudo. Bom, um ano se passou, eu já havia ido ao médico, o médico tinha diagnosticado que eu tinha síndrome de ovário policístico, mas ele falou que não teria nenhum empecilho para que eu tivesse um filho, eu apenas tinha que tentar e esperar acontecer. Me deu 6 meses e aquilo ali passou muito e eu achei meio assim, nossa, um ano e tal. E logo assim veio a notícia que o apartamento ia demorar um pouco mais para sair. Então a gente ficou com um pouco de medo, porque logo assim eu desenvolvi um estresse um pouco grande por conta da liberação das chaves do meu apartamento. Então meu esposo achou melhor, para não ter nenhum problema, eu voltar um pouco com o remédio até que o apartamento fosse liberado. E aí eu fiquei ali de 2012, metade de 2012 até outubro de 2012 tomando o remédio. Mas aí eu pensei, falei, bom, eu demorei um ano para engravidar, eu imagino que eu vou continuar demorando, então eu vou parar de tomar um remédio novo e a gente vai continuar tentando. E quando o apartamento sair, saiu. E aí, logo assim veio a resposta que o apartamento já estava para sair de verdade, enfim. Voltei a não tomar, Parei de tomar o remédio logo naquele ano novamente. Eu tomei aproximadamente 3, 4 meses e parei em outubro de 2012. Em 2013, em janeiro logo, a gente já pegou as chaves do apartamento, tudo ok. E aí eu continuei, Exames, aquela rotina, preventivo, tudo direitinho. Assim, como eu tava demorando pra engravidar, eu resolvi voltar no médico, expliquei pra ele, falei, olha, tá demorando e tal. Ele foi lá, me examinou novamente, fez novos exames, transvaginal, tudo. E ele falou, olha, você tem síndrome de ovário policístico. Isso, em alguns casos, atrasa um pouco, dificulta, porque nem sempre você está ovulando todo mês, nem todo mês os seus ovos, vamos dizer assim, tem ali, tá perfeitinho para ser fecundado. Pode acontecer de às vezes ser fecundado e antes mesmo de acontecer alguma coisa, sofrer um aborto e vir na menstruação. Muitas mulheres sofrem aborto sem saber. E na verdade o que elas acham que é menstruação, isso foi o que o médico falou, o que elas acham que é menstruação às vezes é um aborto que passa despercebido. Mas enfim, eu não sabia, nunca tinha acontecido nada comigo, então eu continuei tentando. Quando foi em 2013, por volta de... isso foi um ano depois, em 2013, que eu fiz essa consulta, ele falou pra mim que me daria 6 meses pra engravidar, Ele falou, olha, pela experiência que eu tenho, pelo resultado dos seus exames, se você fizer direitinho, tenta esquecer, tenta tirar um pouco da ansiedade e vai treinando. Eu dou 6 meses. Se em 6 meses você não engravidar, você vai voltar aqui. A gente vai repetir os exames. Dependendo dos resultados, eu vou te dar mais 6 meses, porque você é muito nova
E eu não acho certo você tomar remédios agora, porque isso mexe muito com os hormônios, com a saúde, né, da mulher em si. Enfim, e aí o que aconteceu? Isso foi em outubro, a minha última passagem por esse médico. Quando foi em janeiro, no dia 18 de janeiro de 2014, eu menstruei pela última vez. Só que aí, como eu estava comentando em outros vídeos, vida de tentante é uma coisa complicada. Todo mês, atrasou um dia, você vai lá e faz um exame. Se sentiu uma cólica diferente, você vai lá e faz um exame, um beta. Tudo é motivo para você fazer exame. Passou na frente da porta da farmácia, você quer fazer um exame. A pessoa falou que você tá mais cheinha, você faz o exame. E por aí vai, né? Enfim, você começou a ser tentante? Você faz um exame. A menstruação nem atrasou, você já acha que tá grávida, é uma coisa complicada. Então assim, então eu já tava saturada. Já haviam 2 anos que eu tava tentando. Desde 2011, nada acontecia. Então, chega uma hora que você cansa. Você tipo, só vou fazer exame se ainda nem mexer, né? É quase isso. E aí, o que acontece? Quando foi em fevereiro, a gente estava passando por algumas situações aqui em casa, dificuldade financeira, e aí a gente resolveu se apertar um pouquinho e fazer uma viagenzinha. A casa de família mesmo, para não gastar muita coisa. E aí eu fui, e eu já estava atrasada. E chegando lá na casa da minha tia, na cidade de Vassouras, interior do Rio de Janeiro, minha tia mesmo falou que achava que estava diferente e tal, e eu teimando, não tia, não tô grávida não, daqui a pouco desce. E nada da menstruação descer, e eu teimando, eu não queria fazer o exame porque eu achava que seria outro negativo, eu ia ficar frustrada. E é uma coisa chata, você vê o negativo, você é um balde de água fria, e você pensa, eu tenho que esperar mais um mês, e por aí vai. E aí eu não queria fazer exame de jeito nenhum. Então assim, eu cheguei lá num sábado, quando foi na segunda-feira, eu tive que dar uma saída com a minha tia para buscar meus sobrinhos que eram aqui do Rio, buscar em um certo lugar, numa cidade lá próxima. E antes disso, gente, eu não sei exatamente se foi por causa disso que aconteceu, tá? Eu não tive como fazer, eu não sei se é biópsia que fala o nome, mas eu não tive como ver o motivo, a causa do aborto. Mas assim, antes de sair, eu fiz um esforço muito grande. Eu fui lavar uma piscina e, como eu sofro de ansiedade, a pessoa não espera aquele, como é que eu vou te dizer, a piscina esvaziar, normalmente, né? A pessoa vai lá e quer ajudar a piscina. Eu peguei um balde desse tamanho e ia lá embaixo, jogava pra fora, ia lá embaixo e jogava a água toda lá fora. E aí, né, isso foi de manhã, numa segunda-feira. Quando foi à noite, eu comecei a ter um sangramento bem leve. E eu, tia, viu o que eu falei pra senhora? Era a minha menstruação que tava pra descer, desceu. Não estou grávida, eu falei. Enfim, comecei, né, achando que eu estava menstruando. Quando foi no dia seguinte, por volta da tarde, eu senti uma leve pontada, vontade de ir ao banheiro, fui. E ali eu percebi que saiu um materialzinho, uma coisa redondinha assim, bem pequenininha. Tinha um materialzinho em volta como se fosse uma gordurinha de galinha, e dentro daquele ovinho meio transparente tinha um líquidozinho. E logo veio em volta de muito sangue. E aí eu chamei minha tia, ela falou, eu falei pra você tava grávida, você não me ouviu. Eu, tia, mas... Enfim, aquela história, né? Você acha que você não tá. E aí eu perdi um bebê. E aí ela falou, agora que o bebê, né, o material saiu, você fica de repouso que, já que você não pode fazer mais nada, então fica quietinha e vamos deixar. E assim, eu não fui no médico, não fui nada. Isso numa terça-feira. Quando chegou na quarta-feira, o fluxo de sangue não diminuía, pelo contrário, ele foi aumentando. E eu liguei pra minha prima e avisei. E aí, né, eu liguei pra minha prima, porque eu comecei a ficar um pouco preocupada, porque não parava, o fluxo só aumentava. E aí minha prima falou que eu tinha que ir pro médico naquele momento. Aí eu, não precisa, eu não tô sentindo nada, é só a menstruação, né, vamos dizer assim, a menstruação que tá descendo. Aí ela, mas você precisa ir pro médico, isso já era tarde da noite, era umas 9, 10 horas da noite. Eu falei, não, amanhã de manhã eu vou, eu acho que dá pra aguentar. Ela, tudo bem, mas você vai amanhã de manhã bem cedo. Eu falei, tudo bem. Eu não tinha feito exame nenhum de gravidez, eu tinha medo, eu não fiz. A única coisa que eu sentia naquele momento, até eu perder o neném, eram os seios que doíam. Logo depois que eu perdi o neném, os seios pararam de doer, foi automático.
Mas enfim, na quinta-feira de manhã eu segui pro hospital, é um hospital universitário que tem lá na cidade de Vassouras, e eu fui me consultar. Eu expliquei o que tinha acontecido e o médico que estava lá naquele momento, né, era o Dr. Rodrigo, ele me examinou e ele falou, olha, você precisa fazer um exame de gravidez para poder saber se realmente era gravidez, enfim, estava atrasado, enfim. Eu fui, fiz o exame de gravidez, deu positivo, aí assim, o meu chão se abriu. Acabou pra mim naquele momento, porque eu imaginei assim, bom, tava positivo, eu perdi aquilo ali, então eu não estou mais grávida, eu não sou mais mãe. Então assim, eu fiquei muito mal e enfim, né, voltei, o Dr. Rodrigo deu a minha entrada no hospital, e eu fiquei internada assim, no hospital lá em Vassouras. Eu dei entrada numa quinta-feira pela tarde, né, meio da tarde mais ou menos assim. E ali começou o processo. Como ele não tinha como fazer uma ultrassonografia naquele momento, eles não tinham nada, quase nada a fazer por mim. Eles tinham só que esperar virar o dia pro profissional, né, da ultrassonografia vir para fazer o procedimento. Então eu fiquei em repouso, no soro, enquanto isso eles foram fazendo alguns exames que podiam ser feitos naquele momento, que é tipo de sangue, testes que eles sempre fazem, que é HIV, hepatite, tudo isso. E aí eu fiquei ali. Enquanto eu estava deitada, o fluxo se mantinha normal. Se eu levantasse, era uma coisa de louco, dava medo, porque era como se estivessem derramando um copo de sangue, né? Enfim, então eu fiquei em repouso, porque ele achava... eu esqueci de falar, quando ele foi me examinar, o colo do meu útero ainda estava meio molinho. Então ele ainda achava que poderia ter alguma coisa ali, ou mais um, né, que de repente teria ficado, então ele não tinha muito o que fazer. Enfim, fiquei ali. Na sexta-feira foi feita uma transvaginal, e ali eles viram que realmente não havia mais nada. Eu realmente havia perdido o bebê, não tinha, entre aspas, né, mais nada do que fazer. E ali eu fiquei de repouso, tomando algumas medicações e tudo mais. Só que o sangue não cessava. Eu tive uma hemorragia, eu perdi muito sangue, e eles acharam melhor, quando trocou o plantão novamente, no plantão de sábado, né, pela manhã, a médica que estava lá, que é a doutora Terezinha, ela achou melhor fazer uma curetagem. E aí marcaram a minha curetagem para tarde. E aí eu comecei já a ficar em jejum, aquela coisa toda. E aí no sábado à tarde fizeram a curetagem, foi assim super tranquilo. Eu gostei muito de ter ficado lá naquele hospital. Eu tinha medo, porque as pessoas falam, né, nossa, curetagem e dor, aquela coisa. Não, gente, assim, pelo menos lá eu fui muito bem tratada. Assim, uma equipe médica, a equipe de enfermeiros que estavam sempre lá comigo, foram super atenciosas, pessoas maravilhosas. Eu não tenho do que reclamar de nenhum médico que me atendeu, de nenhuma enfermeira, de nada. Até as meninas da limpeza lá, super educadas, super tranquilas. No domingo, eu já estava bem melhor, a hemorragia tinha cessado. Estava assim, muito pouquinho, mas estava muito melhor. Eu já podia levantar, não me acontecia mais nada. Assim, as pessoas me ajudavam, né? No caso as enfermeiras, ou então alguma acompanhante de alguma menina que estava ali comigo me acompanhava, e eu já podia tomar meu banho sozinha, tranquila. E, enfim, na segunda-feira eu fiquei exatamente, foram 5 dias, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, e um pedacinho de segunda-feira. Na segunda-feira eu fui liberada por uma outra médica, eu não me recordo muito bem o nome dela, acho que era Bianca. Eu fui liberada por ela me passou alguns remédios para eu tomar, eu tive que tomar sulfato ferroso por um tempo, porque eu adquiri uma anemia, não sei dizer exatamente se foi leve, se foi um pouquinho mais moderada, enfim. E eu fui liberada numa segunda-feira, né? Só pra gente tomar aqui, como eu estava falando no outro vídeo, eu perdi meu bebê exatamente no dia 3 de março de 2014, um ano antes da minha descoberta da minha outra gravidez. Teve um ano certinho. E assim, eu fui liberada naquela segunda-feira, meu esposo infelizmente teve que voltar pro Rio no domingo, um dia antes de eu ser liberada. Eu tive que ficar em Vassouras ainda de repouso na casa da minha tia por mais uma semana. Foi um pouco complicado, apesar de ter ali a sua família próxima, minha tia, eu amo muito minha tia, minhas primas do meu lado, mas assim, eu queria o meu esposo ali do meu lado, né?
é um outro carinho, é uma coisa diferente, enfim. E aí eu fiquei uma semana ainda sem ele, mas eu agradeço assim todos os meus amigos, não digo só amigas, mas muitos amigos que entravam em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, todos conversavam comigo. Eu tive amigos que ficavam até 2, 3 da manhã conversando comigo, todos os dias me ligavam, procuravam saber, minha família também, e assim, passou, né? No dia 17 de março, meu sogro foi lá me buscar com meu esposo, minha sogra, eu voltei pro Rio, pediram para que eu ficasse pelo menos uns 3, 4 meses sem tentar engravidar. Eu tentei logo no primeiro mês, gente, eu confesso, logo depois que eu tive a minha primeira menstruação, mas aqui eu comecei. Eu vou ser bem sincera pra vocês, eu não indico. Eu fiz responsável do que eu tava fazendo, sabendo o que eu tava fazendo. Eles tinham falado, a médica pediu pra eu esperar 4 meses pra engravidar. Tentar engravidar novamente. Eu não, exatamente não segui, mas assim, não aconteceu nada comigo. Mas eu não digo pra vocês fazerem isso. Eu tô falando aqui por experiência própria. Eu quis fazer. Eu acho que cada um é responsável pelos seus atos. Eu e meu marido, a gente foi responsável pelos nossos. Mas assim, demorou, novamente, né? No outro vídeo eu tava contando que demorou 1 ano novamente. E a gente continuou tentando. A gente achava que ia ser rápido, como muitas pessoas falam, que depois que perde e faz a curetagem e engravida logo, rápido. Não, não é assim. Não é assim com todo mundo. Da mesma forma que também não é, eu tive um filho hoje, se eu não tomar cuidado, eu posso ter outro depois. Isso vai de natureza para natureza, de mulher para mulher. É uma coisa muito relativa. Então não criem essa expectativa de que você perdeu um filho hoje e daqui a 1 mês, se você tentar, você vai engravidar, porque isso não pode acontecer. E aí, se você acha que é igual, você não vai engravidar e você vai ficar frustrada. E você vai botar a culpa no universo, no mundo, em Deus, em todo mundo, até no seu marido. Isso não vai ser bom, né? Eu acho que assim, a gente precisa ter o apoio de todo mundo, inclusive do nosso marido, e a partir do momento que começa a ter esse problema de começar a colocar a culpa em tudo e às vezes até em você, isso prejudica. Então assim, acreditem primeiramente em Deus, nos sonhos de vocês. Eu sempre acreditei que se Ele colocou dentro de mim essa vontade, esse desejo, não foi em vão, uma hora ia acontecer sim, né? Eu nas minhas orações eu falava que se não fosse da vontade dele que Ele tirasse do meu coração, e Ele não tirou, então Ele ia fazer no momento certo, e eu acreditei. Logo, 1 ano depois, eu engravidei, né? Aqui eu estou, hoje eu tô com 9 semanas. E olhar pra frente, sempre. Tentar. Se tiver que tentar 100 vezes, a gente vai tentar 100 vezes. A gente não pode desistir, porque enquanto a gente tem vida, a gente tem que tentar. Espero ter ajudado vocês. Peço que vocês curtam o meu vídeo, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Quem não gostou, sossega o dedinho aí, tá? Não vai botar... Não, vamos ajudar. Enfim, pessoal, se vocês querem, se tem alguma ideia de vídeo, vocês podem mandar pra mim, algum vídeo paralelo, alguma coisa assim, vocês mandem pra mim. Eu vou estar fazendo esse diário de gravidez. Então, da quinta, no próximo vídeo eu vou contar da 5ª à 8ª semana, tá bom? E mais pra frente vou contando das consultas e tudo mais, experiências sobre o chá de bebê e tudo mais. Mostrar algumas coisinhas que eu já comprei, dar algumas dicas pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Se tiver alguma pergunta, vocês podem mandar pra mim. E eu espero ter ajudado vocês. Beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus, tá?